A história oficial é uma narrativa construída com fatos, datas e heróis. Mas e se eu te dissesse que, por trás de tudo que aprendemos na escola, existem lacunas gigantescas, enigmas que a arqueologia e a ciência jamais conseguiram decifrar? Que eventos cruciais da nossa história terminaram com um ponto de interrogação? Hoje vamos mergulhar nas profundezas do passado para explorar 10 mistérios históricos que nunca foram resolvidos. De civilizações perdidas a desaparecimentos inexplicáveis e tesouros lendários, vamos te mostrar que a história é um quebra-cabeça com muitas peças faltando. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. Seja muito bem-vindo ao Fatos Não Contados, o seu portal para explorar o que a história e a ciência oficial preferem deixar no escuro. Se você tem uma mente curiosa e adora questionar o status quo, você está no lugar certo. Para não perder nenhuma das nossas investigações e se manter sempre informado sobre os mistérios mais intrigantes, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo que vai te fazer duvidar de tudo. E se você já é um desbravador do nosso canal, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo te interessa e nos ajuda a continuar trazendo mais verdades ocultas à tona. A história é uma ciência baseada em evidências, mas nem sempre as evidências são suficientes. Fatos se perdem no tempo, documentos se desintegram e testemunhas desaparecem. Isso cria um campo fértil para mistérios, lendas e teorias que, embora sem comprovação, nos forçam a questionar a narrativa dominante. Os mistérios que vamos abordar não são simples lendas urbanas. São enigmas que intrigam historiadores, arqueólogos e cientistas há séculos. O que torna essas histórias tão fascinantes é a falta de uma resposta definitiva, a sensação de que há uma verdade oculta, uma peça faltando que, se encontrada, poderia reescrever os livros de história. Prepare a sua mente para viajar no tempo e desvendar esses enigmas. É hora de abrir os olhos para o lado não resolvido da nossa própria história. Jimmy Hoffa foi um dos líderes sindicais mais poderosos da história dos Estados Unidos, com laços profundos com a máfia. Em 30 de julho de 1975, ele foi visto pela última vez em um estacionamento de um restaurante em Michigan e, a partir daí, simplesmente desapareceu. Apesar de anos de investigações, o corpo de Hoffa nunca foi encontrado e seu destino final permanece um dos maiores mistérios do crime americano. A teoria mais aceita é que ele foi assassinado por membros da máfia que temiam que ele os denunciasse para a polícia. Vários suspeitos foram investigados, mas sem o corpo, nunca houve uma condenação. Oak Island, na Nova Escócia, Canadá, é o lar de um dos mais lendários tesouros perdidos da história. A lenda começou em 1795, quando um adolescente descobriu um buraco no chão. Ao escavá-lo, ele encontrou camadas de toras de madeira e, mais fundo, uma laje de pedra com inscrições misteriosas. As escavações revelaram um complexo sistema de túneis e armadilhas, mas nunca o tesouro em si. Ao longo de mais de 200 anos, inúmeros caçadores de tesouros, incluindo figuras como Franklin D. Roosevelt, tentaram encontrar o que quer que estivesse escondido lá, mas sem sucesso. Seus esforços resultaram em mortes e falências, mas o tesouro continua a ser um enigma. Em 1587, um grupo de mais de 100 colonos ingleses se estabeleceu em Roanoke Island, na costa da Carolina do Norte. O líder da colônia, John White, retornou à Inglaterra para buscar mais suprimentos, mas por causa de uma guerra com a Espanha, seu retorno foi adiado por 3 anos. Quando ele finalmente voltou em 1590, a colônia inteira havia desaparecido. A única pista deixada para trás era a palavra Croatoan, gravada em um poste de cerca, e as letras CRO na árvore. Não havia sinal de luta. As teorias variam de um massacre por tribos nativas a uma assimilação pacífica, mas a verdade jamais foi confirmada. Stonehenge, o círculo de pedras neolítico na Inglaterra, é uma das construções mais enigmáticas do mundo.
Sua construção, que se estendeu por milhares de anos, é um feito de engenharia monumental, com pedras que pesam toneladas e foram transportadas por longas distâncias. O que mais intriga os cientistas é o propósito do monumento. As teorias sugerem que ele era um observatório astronômico, um local de rituais religiosos, um centro de cura ou um cemitério sagrado. A falta de documentos escritos da época e a complexidade da sua construção fazem com que sua verdadeira função continue sendo um debate entre os arqueólogos. Entre 1888 e 1891, uma série de assassinatos brutais de mulheres, a maioria prostitutas, aterrorizou o bairro de Whitechapel, em Londres. O assassino, que aterrorizou a imprensa da época, ficou conhecido como Jack, o Estripador. Sua identidade nunca foi descoberta. Inúmeras cartas, supostamente escritas pelo assassino, foram enviadas à polícia e aos jornais, mas sua veracidade é questionável. A polícia de Londres investigou centenas de suspeitos, mas nenhum deles foi provado como o verdadeiro criminoso. O caso continua sendo um dos mais famosos e indecifráveis mistérios criminais da história. A Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., no Egito, foi o maior repositório de conhecimento do mundo antigo. Continha centenas de milhares de pergaminhos e era um centro de aprendizado e pesquisa. O que a tornou um mistério foi o seu desaparecimento. A maioria dos historiadores acredita que a biblioteca foi destruída em incêndios múltiplos, mas não há um consenso sobre quando ou por quem isso aconteceu. A perda do conhecimento contido em seus pergaminhos, que incluíam textos filosóficos, científicos e históricos, é considerada uma das maiores tragédias intelectuais da história da humanidade. Akenaton foi um faraó egípcio que reinou no século XIV a.C., conhecido por sua revolução religiosa, que substituiu o culto a múltiplos deuses pelo culto a um único deus, o Sol. Após sua morte, a sua religião foi suprimida e seu nome apagado da história. Os historiadores acreditam que o seu sarcófago foi roubado e destruído por aqueles que queriam apagar a sua memória. O que tornou o sarcófago de Akenaton um mistério ainda maior foi a lenda de que ele teria sido enterrado com tecnologia avançada, incluindo uma espécie de carruagem voadora, o que intriga e estimula teorias da conspiração sobre tecnologia alienígena. O voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu do radar em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo. O avião estava em rota de Kuala Lumpur para Pequim, quando de repente se desviou de seu curso e se dirigiu para o Oceano Índico. Apesar da maior operação de busca da história da aviação, que custou milhões de dólares, o avião nunca foi encontrado. A única evidência que restou foi uma série de detritos que flutuaram e foram encontrados em praias da África. As teorias sobre o que aconteceu variam de um sequestro a um suicídio do piloto, mas nenhuma delas pôde ser comprovada. Edgar Allan Poe, o famoso escritor de mistério e horror, foi encontrado em 3 de outubro de 1849, delirando nas ruas de Baltimore. Ele estava vestindo roupas que não eram suas e não conseguia se comunicar. 4 dias depois, ele morreu em um hospital, mas nunca foi capaz de explicar o que havia acontecido com ele. O seu médico pessoal, o Dr. John Warren, relatou que Poe morreu sem ter consciência do que estava acontecendo ao seu redor, e a causa da morte foi registrada como congestão cerebral. No entanto, os historiadores suspeitam que ele foi vítima de um crime, de alcoolismo ou de uma doença misteriosa. Mas a verdade sobre sua morte continua sendo um dos maiores mistérios da literatura. Cleópatra VII, a última faraó do Egito Ptolomaico, e seu amante Marco Antônio, supostamente cometeram suicídio em 30 a.C. para evitar serem capturados por Otaviano. A lenda diz que eles foram enterrados juntos em uma tumba magnífica, que estaria cheia de tesouros. Apesar de anos de buscas e de incontáveis expedições arqueológicas, a tumba de Cleópatra nunca foi encontrada. Recentemente, a arqueóloga Zahi Hawass e sua equipe têm investigado a área ao redor de Alexandria, mas até agora nenhum avanço significativo foi feito.
a esperança de encontrar a tumba de Cleópatra continua a ser um dos maiores sonhos dos arqueólogos. E aí, conseguiu ver como a história é muito mais misteriosa do que a gente pensa? É fascinante pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda existem eventos do passado que nos escapam. Isso nos mostra que a verdade pode ser muito mais complexa e intrigante do que a versão oficial. Para continuar explorando os mistérios e as histórias por trás da história, não deixe de conferir a playlist que está aparecendo na sua tela. Lá você vai encontrar outros vídeos que vão expandir a sua mente e te fazer questionar a realidade. E agora, queremos saber a sua opinião. Qual desses mistérios te intrigou mais? Ou você conhece algum outro enigma histórico que a ciência ainda não conseguiu resolver? Deixe o seu comentário e participe da discussão. Sua voz é muito importante para a nossa comunidade. Tem algum tema que você gostaria de ver por aqui? Algum mistério que te intriga? Ou uma teoria que te tira o sono? Deixe sua sugestão nos comentários. Quem sabe sua ideia não é a nossa próxima grande investigação. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos curiosos e, claro, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. E se quiser aprender como transformar sua internet em uma renda passiva em dólar, não deixe de conferir o app Honey Game. O vídeo está aparecendo na tela.